Quer aprender a fazer uma massa de panqueca deliciosa e que ainda é fácil de fritar por conta da textura dela? Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade gigantesca ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje nós vamos fazer o que, gente? Massa de panqueca. Tem coisa mais gostosa do que panqueca? Não tem, gente, não tem. Então nós vamos fazer massa de panqueca. E o que a gente vai precisar para essa massa de panqueca? 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, 1,5 xícaras de leite integral, tá? Um ovo, uma pitada de sal, que aí você vai medindo. Normalmente eu coloco uma colherzinha de chá. E 1 colher de sopa de margarina. Isso, gente, margarina. Isso aqui vai dar um sabor na tua massa, você não tem noção. Só coloque e depois me conta aqui. Vai ficar muito bom. E, geralmente, as proporções da panqueca são assim: um ovo para 1 xícara de farinha para 1 xícara de leite. Mas o que acontece? Essa panqueca, ela fica mais grossa, tá? Então eu gosto de colocar 1,5 xícaras de leite, porque a massa fica mais líquida e eu consigo deixar um disco mais fininho. Quanto mais fininha você quiser a sua panqueca, você aumenta ou no leite ou no ovo, que também dá uma valorizada na sua massa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar colocando aqui, eu vou bater nesse copinho do blender. Por que eu gosto de bater no blender e não no liquidificador? Não muda nada, tá, gente? Pode bater até na mão, não muda nada. É simples essa massa. Por conta disso aqui, ó, que esse copinho me ajuda depois a despejar a massa lá na frigideira. Mas você pode colocar numa leiteira para despejar na frigideira. Você pode colocar num bowl e ir despejando com a concha. Não muda nada, tá, gente? Vamos lá, vamos começar. Eu dei uma misturada aqui antes, porque aí isso evita que eu precise ficar abrindo o blender, tá? Pra ajudar ele a bater. Como ele não é tão potente quanto um liquidificador, tem que tomar esses cuidados, tá, gente? E agora a gente vai bater essa massa. Bater até quando, Larissa? Ao infinito e além? Não. Bater até ela tá bem homogênea e tá formando bolinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Eu bati por mais ou menos 2 minutos. Vamos ver como é que ela ficou. Olha só, gente. Já tá homogênea, cheia de bolha, estão vendo? Olha que massa bonita. Então essa massa aqui já tá pronta. Qual outra dica que eu dou? Mantenha o seu liquidificador, o seu blender, o que for, por perto. Ó, eu vou deixar o meu aqui. Por quê? Se você demorar muito para fritar os discos, pode ser que você tenha que voltar ela para o liquidificador e dar mais uma batidinha. Aí você vai olhando, percebeu que sua massa tá meio pesadinha? Volta e bate mais um pouquinho, tá? Então mantenha ali por perto, ok? E agora vamos fritar. Tenho dicas para fritura também. Vamos lá. Qual é a dica da fritura? Eu tenho aqui uma frigideira que ela é antiaderente. O ideal é ser antiaderente, mas tem uma coisa, gente. Pra panqueca ficar com cara de panqueca, ficar com aquelas estrias, sabe? Aqueles queimadinhos assim, aquele desenho de panqueca, o ideal é que a gente use óleo para fritar, independente da nossa frigideira ser antiaderente. Aí, pessoal, vai assim, do que você pretende ter para uma panqueca. Eu gosto daquela panqueca toda estriada, toda bonita, toda gostosa, então eu uso óleo sim, tá? Aí o que eu faço? Eu pego um pouquinho de óleo, deixo aqui de lado e vou passando com um pincel na minha frigideira, porque aí eu não passo muito e garanto que não tô comendo aí um excesso de óleo, né? Então vamos fazer os disquinhos.
Olha só, pessoal, coloquei aqui o meu fogo em temperatura média, coloquei um prato aqui do lado e o ideal para dar agilidade na sua cozinha é você fazer todos os discos primeiro, depois você recheia. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou passar aqui, ó. Ó. Estão vendo que não vem muito óleo quando eu passo assim com o pincel? Vem o óleo na medida certa, né? Passei com o pincel. E vou despejar aqui minha massa, ó. Estão vendo quando ela tá líquida? Até quem não tem aquela habilidade do manuseio aqui da frigideira, não vai ter problema em espalhar ela, ó. Ela já vai pegando o formato da frigideira sozinha, porque a massa tá mais líquida. Então isso é uma ótima dica. E aí o que você vai fazer? Quando você vir que as pontinhas estão soltando e que tá formando bolinhas, aí você começa com uma espátula a tirar de baixo pra virar essa tua massa, tá? Não se preocupa, gente, se a massa quebrar, principalmente a primeira, tá? A primeira costuma dar errado. Não se preocupa se a massa quebrar, se a massa rasgar, não tem problema, tenta de novo, gente. Ó, eu vou mostrar essa primeira aqui pra vocês e aí eu faço todas e venho contar quanto é que deu. Ó como é que ela tá cheia de bolinha, ó. Isso significa que a minha massa tá macia, que ela tá aerada, né? Ela tá cheia de ar, né? Estão vendo, gente, que as pontinhas todas já se levantaram, ó? Ela já tá fritinha, ó, hora de virar. E está pronto o nosso primeiro disco de panqueca, ó. Perceba que ela não tá muito grossa. Tá vendo como tá fininha, bonita? Porque eu deixei a massa mais líquida. E agora, gente, é processo fabril, tá? Vou fazendo uma atrás da outra. Não lavo a frigideira, não tem necessidade. Pego mais óleo a cada panqueca, ó. Espalho mais óleo. E derrubo a quantidade aqui de outro disquinho, ó. Olha lá. Espero a pontinha levantar, viro e faço isso uma após outra. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como é que ficou. Meus disquinhos já estão prontos, olha que lindos. Aqui renderam 9 discos e eu trouxe para mostrar para vocês, olha a diferença de uma feita sem óleo, minha mão tá limpa, tá, gente? Sou cozinheira. Feita sem óleo, ó, e feita com óleo, tá vendo como é que ela fica mais bonita? Então, não tem jeito, gente. Tem coisas que só o óleo faz por você, né? Não tem jeito. E deixa eu dar uma dica para vocês sobre o recheio. O ideal para enrolar a panqueca é que o recheio já esteja de morno para frio, tá? Para ele não causar suor dentro da sua massa. A sua massa já vai estar esfriando também, porque você fez todas ao mesmo tempo, então ela não vai estar super quente, tá? Então não vai dar suor. Quando você enrolar, ela não vai ficar molhada dentro, tá? Não vai dar água. E você vai usar o recheio da tua preferência, tá, gente? Aqui eu tô usando um de palmito, mas tem um de frango maravilhoso, que eu tenho receita dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês. Entra lá, vê como é que faz aquele recheio de frango. Não quer perder tempo fazendo o recheio? Faz de calabresa com queijo, que é rápido, é prático. Faz um recheio de queijo com azeitonas e orégano, fica uma delícia. Peito de peru, queijo, tomate, também fica maravilhoso. Então tem infinitas possibilidades, tá, gente? Não é por falta de recheio que você vai deixar de comer panqueca. E aqui, pra enrolar, eu quero dar mais uma dica pra vocês. Ó, eu centralizei aqui. Vou deixar uma em cima da outra mesmo.
E aí o que eu vou fazer? Eu pego o meu recheio, é claro, esse meu recheio aqui ele é mais cremoso, então ele já tem a tendência a dar uma grudadinha, mas não tem problema, se você for fazer de carne moída, que é soltinha, não tem problema, faz exatamente como eu tô fazendo aqui, que vai dar certo, ó. Você coloca na pontinha, não coloca no meio, coloca na pontinha, tá? Da sua panqueca, ó. E você vai virando e apertando, virando e apertando, virando e apertando, ó. Dando leves apertadinhas, tá, gente? Com carinho, ó. E a parte aqui de baixo da minha emenda da panqueca, eu coloco no meu refratário virado pra baixo. Assim a minha panqueca não abre, ela fica bem enroladinha, ó, recheadinha lá dentro. E eu garanto que eu consigo tirar depois, né, com a escumadeira, sem quebrar essa panqueca, sem voar recheio pra todos os lados, sem vazar recheio, né? Essa parte mais estreada, procura sempre deixar pra fora, que fica mais bonito o seu prato, né? Como eu sempre digo, a gente come com os olhos antes de comer com o paladar, com a boca, né? Eu vou enrolar todas aqui com o meu recheio, vou colocar um molho de tomate por cima, pode ser da tua preferência, vou botar um pouquinho de queijo parmesão por cima, aqui eu vou colocar o fresco, mas você pode usar o queijo parmesão de pacotinho, tá? E vou levar no forno para dar uma gratinada e volto para experimentar com vocês essa maravilha. Voltei, gente, com as minhas panquecas já enroladas, já passadas no molho, já colocado um queijinho. Olha que delícia, gente, que prato bonito, que prato apresentável. Esse sim a gente come com os olhos antes de comer com a boca, né, gente? Olha isso. Delícia, né? Para acompanhar isso daqui, uma salada de folhas com tomatinho, bastante cor no prato, fica maravilhoso. E deixa eu dar uma dica para vocês de congelamento. Com ou sem o recheio. Com os discos prontos, você pode separá-los com um papel filme, tá? Ou então com plástico, enfim, com aquele plástico de mercado, aqueles saquinhos, sabe? Abre eles, separa aí, ou com papel manteiga até, e pode congelar por até 3 meses no seu freezer, tá? Com ela já enrolada, com o recheio dentro, você enrolou, fechou, mas não coloca o molho em cima, tá? Sem o molho, congela individualmente, dispõe na assadeira, congela individualmente, depois passa para os saquinhos, para ficar mais fácil ali de acomodar dentro do seu freezer, e também por até 3 meses, dependendo aí também do seu recheio, tá, gente? O ideal é congelar os disquinhos, mas se for o recheio de frango que eu falei com vocês, ele aguenta super bem 3 meses dentro do seu freezer. Deu vontade de comer uma panqueca? Tira direto do freezer, coloca na assadeira, coloca o molho por cima, o queijo e leva pro forno. Já vai estar pronta, tá? Vamos experimentar, né, gente? Vamos lá. Olha isso, que bonita, gente. Olha. Toda recheada. Deixa eu conseguir ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, toda recheada. Olha que coisa bonita. Nossa, tô com água na boca. Deixa eu experimentar isso daqui. Deliciosa, gente. Independente do recheio que for, você vai se surpreender com o sabor dessa massa maravilhosa, macia, leve, saborosa. Nossa, não tem pra ninguém essa massa. Faz e me conta aqui embaixo se você gostou, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí na sua casa. E ó, se você gostou desse vídeo, já curte ele e compartilha. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho, que assim você fica sabendo de todas as coisas boas da vida que eu compartilho com o maior carinho aqui com vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!